após intervalo, vamos retomar a 92ª sessão ordinária virtual de 17 de dezembro de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 15154-2018, aí 2018-11-906. Recorrente Oticrel, Otílio Comércio Limitado e recorrido Seju. Relator doutor Wanda Araújo Magalhães Uchoa. E o processo seguinte, processo de recurso 15149-2018, aí 2018-11-897, recorrente Oticrel, Otílio Comércio Limitado e recorrido Seju. Relatora doutora Lourdes Andrade. O relacionamento conjunto, que a matéria é bastante parecida, e o procurador do Estado, o doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, o relator Wanda, e depois a doutora Lourdes fará as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, ilustres conselheiros, ilustres representantes da Procuradoria, doutor Rafael, doutora Silvana. Prazer renovado estar aqui com os senhores. O nosso processo, ele diz respeito à falta de recolhimento de ICMS antecipado no exercício de julho de 2014. Aqui nós estamos tratando de falta de recolhimento do ICMS antecipado. O agente atuante imputou à empresa o cometimento da infração com a seguinte transcrição: falta de recolhimento do ICMS antecipado decorrente de aquisição interestadual de mercadoria. A empresa acima identificada deixou de recolher o ICMS antecipado, o código 1023, referente ao mês de julho de 2014, conforme informação complementar. Apontou infringência ao artigo 767 do Decreto 24569 e impôs a penalidade do artigo 123.1d da Lei 2.670. Então, aqui nós temos imposto e multa. Segundo informações complementares, em cumprimento ao mandado de ação fiscal, foi realizada a auditoria no contribuinte Oticrel, Otílio Comércio Limitada. Aduz o agente autuante que foi verificado o não recolhimento do ICMS antecipado, tendo sido emitido termo de intimação, solicitando que fosse efetuado o pagamento do imposto devido. O imposto seria devido referente à nota fiscal número 44379, conforme consulta de lançamentos no CITRAN. Decorrido o prazo legal, a empresa não efetuou o pagamento e nem apresentou qualquer manifestação. Cientificada, a empresa apresentou tempestiva impugnação, alegando a nulidade do auto de infração em decorrência da existência de outro auto, qual seja o 2015-03252, cuja nota fiscal 44379 teria sido objeto da referida autuação e que ainda encontrava-se em trâmite no contencioso, estando o agente fiscal, portanto, impedido de lavrar novo auto. Prossegue alegando a ausência de provas, pois o agente não trouxe provas suficientes para a comprovação dos fatos. O simples extrato do CITRAN não seria suficiente para verificar a natureza real daquela operação. Que as operações praticadas pela empresa foram regulares, tendo recolhido todo o imposto incidente sobre as suas operações por ocasião das saídas. Que a autuada tem como atividade o comércio varejista de materiais de construção, mas que até o final de 2014 ela atuava como indústria fabricante de resinas e pastas químicas. Que durante o ano de 2014 adquiriu mercadorias de empresas situadas no estado de São Paulo, que em parte seriam destinadas à industrialização e outra para o comércio. Que ao selar as referidas notas, o fisco estadual considerou que todas as operações seriam destinadas à industrialização e assim não lançou qualquer imposto pela entrada. Que no intuito de recolher a parcela do ICMS devida ao estado do Ceará, formulou o pedido de alteração de selo fiscal ao CEFIT,
sendo que, por equívoco da referida célula, fora lançado o ICMS antecipado, que no histórico do cadastro fiscal do contribuinte é possível constatar que este, de fato, exerceu de 2011 a 2014 a atividade de industrialização. Por fim, requer uma perícia para verificar que as citadas operações eram destinadas à industrialização, não incidindo o ICMS na entrada. O julgador de primeira instância ele decidiu pela procedência do auto de infração. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso ordinário, alegando as mesmas razões da impugnação. E aqui eu faço apenas algumas observações, que ela alega a inexistência por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime de ST, portanto, não estariam sujeitos ao regime antecipado, que a autuação é nula, porque já haveria recolhido o imposto por meio de ST, pelos fornecedores substitutos tributários, que até 20 de maio de 2014 tinha atividade, o objetivo social era a atividade de industrialização, e desta forma adquiriu insumos, inclusive através da nota 44379, e que o auto é nulo em razão de supressão de dados essenciais ao esclarecimento da controvérsia. A assessoria processual tributária, por sua vez, em seu parecer, ela opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento no sentido de manter a decisão singular de procedência. O processo, então, vem a essa colenda Câmara para julgamento do recurso ordinário. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Lourdes, o processo de sua relatoria. Obrigado, presidente. Renovo meu bom dia a todos os senhores. Nosso processo é muito similar ao do conselheiro, doutor Wander Uchoa. Nós temos aqui como distinção os períodos apenas, né? Fevereiro a março de 2014 e agosto de 2014. Aqui não está sendo cobrado o ICMS antecipado, mas o ICMS substituição tributária. Nós temos um crédito tributário total no valor de R$ 116.117,96, onde está sendo cobrado também o principal, o ICMS, afora a multa. A penalidade aplicada foi a mesma do processo relatado pelo doutor Wander. As alegações do contribuinte são as mesmas. Ele traz, né, nos autos, a gente encontra assim, a alteração, o quarto aditivo de alteração ao contrato social e o quinto aditivo de alteração ao contrato social, onde a gente observa uma alteração na razão social e no objeto social com relação a uma atividade industrial que estaria albergada por essa alteração entre 2011 e julho de 2014, que foi a data de arquivamento na junta comercial desse instrumento de alteração em que ele deixa de ter a atividade de indústria. Aliás, senhores, é indústria, mas é fabricação de resinas e pastas químicas, eu creio que o doutor Wander já havia feito essa referência, e passa a ter o comércio varejista de resinas e derivados. Eu não observei, com relação a essa questão da atividade fabril, não foi acostado em nenhum momento aqui pelo contribuinte qualquer documento fiscal de saída, né, de venda de produção própria. Eu não vi nenhum documento acostado nesse sentido, apenas documentos formais de que ele estaria, sim, regular para o exercício dessa atividade, mas não uma comprovação fática de que essa atividade, de fato, tenha ocorrido.
tem outra coisa. Sim, e a referência feita pelo contribuinte de que também ter essas notas fiscais, quase uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 notas fiscais, e dessas 6, 5 estariam em outro auto de infração, mas na pesquisa feita sobre o andamento desse auto de infração no site do CONAT, consta que em primeira e segunda instância a decisão do julgamento foi pela nulidade por vício formal. Então, o que foi feito pela área de fiscalização restrita foi exatamente identificando que, de fato, havia um vício formal, expediu uma ordem para nova ação fiscal, e aí sim, observando todos os prazos da instrução normativa, e agora me falha a memória o número, salvo engano, 17 de 2011, eu tenho isso aqui anotado. Mas, enfim, eu acho que em relação ao nosso processo, no momento, pelo menos, era isso que eu tinha a acrescentar. Obrigada, presidente. Obrigado, doutor Lourdes. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovando os cumprimentos a todos. São 2 autos de infração por atraso de recolhimento, né? Atraso de recolhimento do ICMS antecipado, no mês de julho de 2014, e atraso de recolhimento do ICMS subvenção tributária, fevereiro, março e agosto de 2014. Né? Foi aplicado imposto e multa. O agente autuante aplicou o artigo 123.1d em razão das operações estarem registradas nos sistemas corporativos de trânsito, né? E por isso aplicou a penalidade de atraso. O que eu noto, presidente, e aí é que o contribuinte, o ora autuado, na sua defesa, ele elabora em equívoco em diversos aspectos, né? O primeiro deles seria a arguição do bis idem, e aí ele aponta uma nulidade, porque entende que estaria sendo autuado pela segunda vez, mas quando, na verdade, o primeiro processo, isso já foi até anunciado no relato de ambos os relatores, no sentido de que o primeiro auto de infração, de fato, foi anulado por vício formal. Então, aquele auto de infração, o objeto daqueles autos de infração, eles, de fato, após a confirmação da nulidade e do trânsito em julgado administrativo, da nulidade, não há mais que se falar em bis idem, né? Ou seja, o lançamento inicial, ele foi totalmente desfeito e, portanto, não enxergo aqui, de fato, como também já pontuou a julgadora singular, a nulidade que foi suscitada pela defesa, porque aqui se trata, de fato, de um novo auto de infração, na verdade, uma reconstituição do crédito tributário, e por isso que eu vou opinar no sentido de que a nulidade seja afastada. Com relação, presidente, ao segundo argumento da defesa no seu recurso, que seria a nulidade, porque pela falta de clareza, ou seja, ele não consegue identificar precisamente o objeto da acusação através do simples extrato do CITRAN, eu também vou opinar no sentido de que seja afastada, porque no CITRAN já compreende, o extrato do CITRAN já compreende toda a descrição pormenorizada da acusação, do documento fiscal, do número da nota, do destinatário. Então, em razão da completude das informações, eu não enxergo o prejuízo processual que foi alegado pela defesa, razão pela qual eu vou opinar no sentido de que esse conselho afaste também essa arguição de nulidade. E com relação ao mérito, presidente, o ora autuado aponta que recolheu o imposto, mas pela sistemática do regime normal, ou seja, ele não recolheu a substituição pelas entradas e nem recolheu o ICMS antecipado, mas, por outro lado,
informa que todo esse imposto foi recolhido pelo regime normal. Além de não apresentar qualquer prova nesse sentido, é importante salientar, presidente, que as sistemáticas especiais estabelecidas no âmbito da Secretaria da Fazenda, pela administração tributária, visa a tutela de bens jurídicos importantes, como a arrecadação qualificada, né, coibir a eventuais sonegações fiscais. Então, em razão disso, eu não vejo como prosperar esse argumento do ora recorrente, vez que não é da conveniência do contribuinte escolher ou eleger o regime de recolhimento quando a própria Secretaria da Fazenda estabelece legalmente o regime antecipado e o regime de substituição tributária pelas entradas. Outro aspecto, presidente, que também vejo como um equívoco por parte do ora recorrente, seria o fato de que ele se trata de indústria, e por ser indústria, ele não estaria submetido ao recolhimento do ICMS, substituição tributária pelas entradas, nem antecipado, porque, na verdade, se tratava de insumos, então ele poderia fazer isso pelo regime normal, e que se tratou de um equívoco do Cefit, quando da classificação da posição do selo fiscal de trânsito. Eu também enxergo isso como uma premissa fática equivocada, trazida pelo ora recorrente, porque, como se observa até mesmo do que foi dito pelo próprio conselheiro relator, no sentido de que, além de não ter apresentado nenhuma prova de que industrializava, de que promovia saídas de industrialização própria, o que se observa da decisão singular é que o contexto dos autos já aponta no sentido de que já teria sido realizada uma visita in loco e atestado pelo julgador singular que sequer o ora recorrente realizava, de fato, operações de industrialização, mas sim de comércio. Então, considerando todos esses aspectos, presidente, eu vou opinar no sentido de que a decisão singular em ambos os processos sejam mantidas em consonância com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Wander, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Acho que já foram apresentadas razões e fatos bem elucidadores do presente processo. Gostaria apenas de ratificar algumas informações, dada a importância para o deslinde, né? Realmente ocorreu um auto de infração anterior, mas esse auto de infração ele foi julgado pelo CONAT e foi por vício formal. Então, depois dele, dentro do prazo legal, dentro do prazo decadencial previsto, foi realizada a nova autuação, de modo que, em relação a esse argumento, ele não tem como prosperar. É verdade que houve o auto anterior, mas ele foi julgado e afastado por vício formal. E dentro do prazo foi realizada a nova autuação. Em relação à questão da empresa noticiar que era indústria e não comércio, há dois fatos aqui bastante contundentes, que foi uma diligência que foi realizada pelo NUFIS, e foi constatado que a empresa nunca foi indústria. Essa informação ela foi, inclusive, ratificada no parecer número 56 de 2015. Isso foi mencionado pelo julgador de primeira instância. E em relação a essa aquisição, propriamente dita, aqui do nosso auto, que é da nota fiscal, que está no CITRAN, nota fiscal 44379, consta que foi, sim, feito também uma diligência, né? E da informação fiscal de número 97 de 2015, o produto que foi descrito na nota fiscal, ela é um produto que é considerado para revenda, né? Ou seja, não é para industrialização, é um produto que é considerado para revenda.
Então, isso também já consta nos autos e no julgador e no julgamento de primeira instância. E pelo fato do documento fiscal ele se encontrar registrado, né, no sistema, e em atenção até a súmula do nosso CONAT, é considerado atraso de recolhimento, né, e por isso foi aplicada a multa de 50%. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Salvo engano, é a súmula 6? Seria a súmula 6? Eu posso até consultar. Súmula 6, doutor Wander. Desculpe. Súmula 6. Eu pedi licença para falar. Súmula 6. Isso, está ótimo. Obrigado. Senhores, mais debate ou já estão prontos para votar o processo? Doutor Leilson. Presidente, deixa eu colocar um assunto aqui com os colegas, é que eu estava verificando essa autuação e ela foi feita pelo Núcleo de Monitoramento e Fiscalização de Mercadorias, né? E nós tivemos já aqui nessa Câmara, uma ação fiscal que saiu o mandado de ação fiscal, de auditoria fiscal restrita, para a autoridade, o auditor, fazer essa verificação de falta de recolhimento. E ele, assim, obedecendo o que está no mandado de ação fiscal, o fez. Todavia, nós aqui nessa Câmara, é uma resolução minha e outra do doutor Wander, é a resolução, a minha é a 161/2019, é a do doutor Wander, é a 163 também, /2019, nós consignamos na emenda e nos fundamentos do voto que a competência do núcleo deixa eu ver aqui, que a competência do núcleo de fiscalização e monitoramento eletrônico, órgão da Cefaz inserido na estrutura da célula de fiscalização do trânsito de mercadorias, aí aqui, nessa época da autuação, o decreto que vigia era o 28.900/2007. Então, decreto da estrutura da Secretaria da Fazenda, né? Norma da estrutura administrativa vigente à época do lançamento, então, somente tem atribuições, como o próprio nome indica, restritas a operações de fiscalização do trânsito de mercadorias. E aí, nós votamos pela nulidade desses procedimentos de fiscalização, desses lançamentos, em razão da autoridade pedida, não a do auditor adjunto, o auditor fiscal, o auditor contábil, eu não sei, o auditor assistente que fez o lançamento. Eu normalmente não vi qual é o cargo dele. Mas de quem designou. Né? No caso, o órgão, ele não teria nem, aliás, também não é em razão da autoridade designante, mas sim ao órgão que foi designado para fazer esse procedimento fiscal. Ou seja, já que não tinha competência no decreto da estrutura da Secretaria da Fazenda, para que o núcleo de fiscalização e monitoramento eletrônico realizasse ação fiscal nesse sentido de auditoria fiscal. Tem lá uma competência que ele o fizesse em conjunto com outras unidades da Secretaria da Fazenda, que são aquelas unidades que fazem fiscalização no âmbito das empresas, quais sejam a SESEC, SESUT, SEMAS e os SESATs, né? Então, seriam esses 4 órgãos que seriam competentes pelos decretos de estrutura da Secretaria da Fazenda para fazer esse tipo de ação fiscal. No caso aqui, como nós estamos com fatos geradores, eu acho que aqui o decreto que vigora para esse caso nosso aqui é o decreto, deixa eu ver o número dele, que eu estava olhando justamente ele, porque eu me lembro que eu tinha feito essa decisão aqui, tinha mandado também, tinha feito parecer para outras câmaras, pela nulidade da autuação, em razão da incompetência da unidade. Então, aqui é o decreto 32.410/2019,
é o artigo 34, deixa eu ver aqui só, 2017. 2017. Então, no artigo 34, que é o que trata do núcleo de monitoramento, ele diz claramente da seguinte forma, apesar de ter lá, no inciso 7, compete também ao núcleo de fiscalização e monitoramento eletrônico efetuar o lançamento do crédito tributário, mas aqui há que se dar a interpretação que são aquelas operações inerentes ao alcance da unidade, que são fiscalização e monitoramento de mercadorias de trânsito, né, em trânsito, já que o núcleo de fiscalização e monitoramento de trânsito, ele está vinculado à célula deixa eu ver aqui, juntamente com os portos de divisa, o núcleo de fiscalização de mercadoria em trânsito da divisa, ele está vinculado à célula de fiscalização e de mercadoria em trânsito. Ou seja, este núcleo é subordinado, está contido na célula de fiscalização de mercadoria em trânsito. Então, veja, nós temos aqui uma autuação que é eminentemente de auditoria restrita, que não é em mercadoria em trânsito. Seria o caso de se, nesse caso, e assim o é, eu estranho esses autos de infração, porque é o que comumente se verifica, nesse tipo de caso, quem faz essas autuações, justamente o SESAT, que tem atribuição, lá o setor de informação e fiscalização do SESAT, fazem essas autuações de falta de recolhimento em antecipado, falta de recolhimento de ST, que estão todos lá no CITRAN. O SESUT também, né, já não existe mais, agora está tudo dentro das SEMAS. As SEMAS, célula de macrosegmentos, né, de fiscalização de macrosegmentos, o antigo SESUT, que era de substituição tributária, apenas verificar a substituição tributária não recolhida, ele fazia esse tipo de autuação, assim como também os núcleos setoriais lá da SESEC, setorial têxtil, setorial alimentos, setorial bebidas, todos eles teriam a competência, porque eles estariam alcançadas por uma unidade de fiscalização de empresas, de auditoria fiscal. Né? Volto a dizer, SESAT, SEMAS, SESEC, SESUT, eram subdivididas para esses 4 órgãos, quais seriam as empresas que esses órgãos teriam que fazer essas ações fiscais. Então, quando, lá em 2019, nós atinamos para isso aqui nesta Câmara, foi justamente por percebermos que esse núcleo de fiscalização de monitoramento eletrônico, núcleo de fiscalização eletrônica e de monitoramento do trânsito, está contido numa unidade que é a célula de fiscalização de mercadoria em trânsito. E aqui nós não temos nenhuma mercadoria que está em trânsito, pelo contrário, saiu-se com ação fiscal direcionada a, se fosse verificar junto à empresa, se a empresa tinha recolhido um ICMS antecipado, ou ICMS-ST, aqui no caso é antecipado. E aí, quando se vai neste artigo 34, nós não vemos essa competência dada para este órgão, a não ser o inciso 3º, que diz executar as ações de auditoria fiscal em parceria com outras unidades fazendárias, quando necessário. Aí, sim, há uma necessidade, vamos supor, uma contagem de estoque, auditoria fiscal de contagem de estoque, necessita de apoio daqueles fiscais que estão na auditoria, e aí a unidade de fiscalização e monitoramento eletrônico envia auditores que lá estão lotados para executar conjuntamente com aqueles auditores que vão fazer a auditoria na empresa de contagem de estoque, nesse sentido. Então, veja, o inciso 4 também de realizar ações fiscais solicitadas por órgãos externos de fiscalização com a devida ausência da autoridade competente. Aqui são ações fiscais com a Polícia Federal, ou ações fiscais com outros órgãos, Receita Federal, etc. Né? Monitorar as transportadoras credenciadas, executar ação fiscal específica nas transportadoras credenciadas e nos estabelecimentos em situação cadastral irregular. Ou seja, aqui é para verificar nas transportadoras mercadorias,
conferência das mercadorias que estão ali na transportadora, no sentido de verificar se aquelas mercadorias que estão sendo transportadas, elas estão acobertadas de documentos fiscais. No outro caso, são aqueles casos em que existe uma empresa operando sem cadastro da Secretaria da Fazenda, todas aquelas mercadorias estão em situação fiscal regular. Daí, assistir competência àqueles auditores que estão vinculados a esses núcleos de fiscalização lá do trânsito, fazer esse tipo de ação fiscal. Ainda diz mais também, inciso 5º, realizar ações fiscais em conjunto com outros órgãos da administração tributária e outras unidades da federação, quando necessário. Ou seja, aí aqui, se a administração tributária de outras unidades da federação quiser fazer operações conjuntas, um trânsito de mercadoria, isso era muito comum nas divisas entre estados, e aí, perto de postos fiscais, o estado de Ceará tinha um posto fiscal de Aracati muito próximo do posto fiscal do Rio Grande do Norte, e aí, conjuntamente, essas unidades fazerem ações fiscais na divisa, parando carros e tal, solicitando, por solicitação de outro órgão da administração tributária de outro estado, e aí poderia-se também realizar. Existe também, nesse sexto, notificar contribuintes com notas fiscais de entrada interestadual sem registro no sistema de controle de mercadoria e trânsito. Por algum motivo, a empresa passou, não fez registro, e aí, no âmbito do trânsito de mercadoria, a empresa foi notificada pelo fiscal para que ela fizesse esse registro, né? Já que a mercadoria estava com documento fiscal, mas não tinha sido registrada no CITRAN. Então, o fiscal ali que está naquele momento, naquela fiscalização itinerante, pode notificar o contribuinte nesse sentido, de ele fazer o registro, né, e aí, não fazendo, se receber alguma autuação. E aí tem efetuar o lançamento do crédito tributário, que no meu entendimento que nós dissemos lá em 2019, é que tem que ser esse lançamento do crédito tributário adstrito à competência do núcleo de fiscalização de monitoramento eletrônico. Não se pode entender que essa atribuição dada aqui significa que um auditor que esteja lotado no núcleo de fiscalização do trânsito e monitoramento eletrônico possa fazer um lançamento tributário de uma fiscalização de omissão de receita, de uma fiscalização de omissão de entrada por levantamento de estoque, omissão de saída, levantamento de estoque, antecipado, que não recolhido pela empresa, substituição tributária também não recolhido pela empresa, diferencial de alíquota não recolhido pela empresa, verificações contábeis que resultem em lançamento de crédito tributário, apesar de estar de forma um pouco genérica, o inciso 7, efetuar o lançamento do crédito tributário, há que se dar interpretação a esse dispositivo ao órgão os quais os agentes do fisco estão ali vinculados, estão lotados, né? E, por último, também desempenhar outras atividades correlatas, promover saneamento processual dos autos de infração, etc, etc. Então, veja, presidente, nós temos esses dois precedentes, 2019, onde, textualmente, na ementa, nós dizemos claramente que a competência do núcleo de fiscalização e monitoramento eletrônico, né, órgão da Cefaz inserido na estrutura da célula de fiscalização do trânsito de mercadorias, tem atribuições restritas à operação de fiscalização do trânsito de mercadoria. Então, presidente, apesar de eu verificar que, em termos formais, todo o lançamento feito pelo auditor que foi designado não tem nenhum defeito, absolutamente, nenhum defeito, de forma que pudesse levar à nulidade da autuação ou à improcedência da autuação, mas, em razão dos precedentes desta Câmara, e também em razão de que claro o dispositivo que determina que tipo de ação fiscal esse núcleo de fiscalização de monitoramento eletrônico deve ter, não conduz com a ação fiscal que foi determinada pelo julgamento. Culpa nenhuma há do auditor designado.
A culpa, me parece, que partiu o erro, vamos dizer assim, não vamos tirar essa culpa, o erro que me parece que foi que ocorreu nessa operação foi da coordenação achar que por estar com um diploma de fiscalização, que é o mandado de ação fiscal, e tendo aquele agente do fisco competência para ele fazer esse tipo de lançamento, e efetivamente ele o tem, desde que ele estivesse na unidade correta para fazer aquele tipo de averiguação. Me parece que não foi observado esse tipo de coisa pela coordenação, de modo, presidente, que eu não posso contrariar um voto meu que eu dei em duas situações, inclusive trazendo uma resolução minha, e também os pareceres que eu tenho dado para esse tipo de acontecimento às outras câmaras. Inclusive, já verificando que nos decretos de estrutura atual da Secretaria da Fazenda, este núcleo de fiscalização e monitoramento eletrônico perdeu essa competência, se é que ele o tinha antes. Mas nem isso agora na atual estrutura há qualquer menção a esse tipo de fazer esse tipo de lançamento. Então, presidente, eu vou pedir venhas aos colegas, mas obedecendo aquilo que eu já decidi, eu já antecipo meu voto pela nulidade dos dois lançamentos, não em razão da incompetência do agente autuante, mas da incompetência legal da unidade que designou o agente autuante para esse tipo de operação, de procedimento de fiscalização. Obrigado, Toleils. Doutor Henrique Gereissati, com a palavra. Presidente, em função desses fatos novos aqui trazidos aos autos aqui pelo doutor Leilson, né, e até pelas resoluções anteriores que já foram apreciadas por essa Câmara, eu pediria que o senhor me concedesse a vista dos dois processos para que eu fizesse uma análise mais detalhada da situação, né, para a gente poder trazer isso com mais clareza e assim, aprofundar mais essa discussão com essa pesquisa, porque eu acho importante fazer isso, até porque, assim, numa análise preliminar, eu entendo até que esse órgão de monitoramento e fiscalização de trânsito foi criado exatamente para fazer esse trabalho do acompanhamento dessas operações, né? E essas operações de antecipado não deixam de ser realmente uma matéria que é vinculada ao trânsito, né? Porque na hora que ele passa na fronteira, que são feitos registros, que é cobrado antecipado ou não, né? Então foi feito todo um trabalho nesse sentido. Mas, assim, como essa Câmara já decidiu diferente, como o doutor Leilson bem colocou, né, em função dessas resoluções, eu preferi estudar um pouco essa matéria para poder trazer a minha posição mais abalizada posteriormente, senhor presidente. Doutor Henrique, concedido vista então, doutor Henrique. Senhores, obrigado. Percorremos toda a nossa pauta de hoje, aberto para assuntos gerais. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, doutor Rafael especial, e até a próxima semana. Doutor Rafael, a próxima semana é o senhor ou o doutor... Próxima semana eu